Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Esta caravana vai ser muito especial e diferente, porque tenho aqui um tema que não é propriamente, primeiro não é propriamente fácil e depois tenho aqui duas pessoas que não dá para fazermos aquela introdução como costumamos fazer, mas já agora, por curiosidade, gostava de vos perguntar qual é a vossa palavra preferida? Olá. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui. A minha palavra preferida, e porque estou num contexto em que vamos falar de cuidados paliativos, a minha palavra preferida neste momento e aquela que me leva a pensar naquilo que faço é a palavra compaixão. Mas posso explicar depois melhor porque a palavra compaixão. Vamos já a isso, porquê? A compaixão nós falamos muito de empatia e a necessidade da empatia e a importância que tem estarmos atentos àquilo que os outros precisam e perceber e compreendermos as necessidades dos outros que estão à nossa volta. A compaixão vai além disso, é aquilo que nos move e aquilo que nos faz agir para, de facto, mudarmos aquilo que está menos bem e aquilo que pode ser vivido de uma forma mais positiva. E, portanto, atendendo ao contexto e ao tema de hoje, eu escolho a palavra compaixão. Muito bem. Obrigada. Eu escolheria também compaixão, mas para me complementar à Catarina, escolhia duas, força e resiliência, porque de facto é aquilo que depois nos move a nós profissionais, mas também a todas as famílias que acompanhamos todos os dias e que nos faz continuar a caminhar sem ter tempo sequer para pensar naquilo que está para trás, mas pensando sempre naquilo que vão ser os ganhos ao longo do processo de vivência e, portanto, eu escolheria essas duas, sem dúvida, quer para profissionais, quer para as famílias. Desta vez, na caravana, trago uma associação sem fins lucrativos que congrega profissionais de diferentes áreas e proveniências da medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, reabilitação, nutrição, espiritualidade, que eu nem sabia, entre outros. Cheguei até ela, esta associação, ou ela até mim, depois de ter partilhado aqui na caravana a experiência com a minha avó e de ter visto este cuidado e vontade de melhorar a qualidade de vida dos doentes com doença avançada, incurável e ou progressiva e das suas famílias. Na caravana, Cândida Cancelinha e Catarina Pazes, da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Estou muito contente de vos ter cá. É um tema que me diz muito, como vocês acho que perceberam, e que nos uniu, não é? Acabou por nos unir. É mesmo. Como é que vocês viram o episódio em que eu falei? Que eu já nem me lembro em que episódio falei. Já. Eu também não consigo dizer, mas sei que quando temos alguém que consegue falar sobre aquilo que fazemos e aquilo que nós percebemos como importante dentro da área dos cuidados de saúde que prestamos, quando temos alguém que está de fora, não é profissional de saúde, e explica a diferença que fez na sua vida ter acesso a estes cuidados, essa pessoa pode ser a ajuda que precisamos para explicar a toda a sociedade e também a quem toma decisões e que possa, de facto, priorizar esta área. E foi assim, depois de perceber e de termos notado e sentido... Mas como é que chegaram? Ouviram a caravana? Ouviam já? Ou alguém disse? No nosso caso foi a Joana Marques, que é uma colaboradora da Bold Apps, que é a empresa que nos ajuda a gerir o site e que faz a parte da comunicação. Ela assistiu a essa caravana, eu não tinha visto, e ela alertou-nos e disse: está aqui uma pessoa que nos vai ajudar, de certeza. Depois desse episódio e de termos percebido isso, é que fui pesquisar a caravana e agora percebo a importância que este espaço tem. Não tinha noção da visibilidade que tinha, mas esse episódio concretamente mostrou com verdade e com propriedade aquilo que sentiu, que a Rita sentiu e que diferença fez para si saber que a avó estava a receber os cuidados que precisava. E como a Rita e a sua avó, estão milhares de pessoas no nosso país que infelizmente não têm essa sorte, que não é sorte, é um direito,
E só queremos isso, só queremos explicar que é um direito que todos temos, é receber bons cuidados de saúde, independentemente da fase e da situação em que nos encontremos. Precisamos que a sociedade saiba mais isto para nos ajudar a exigir aquilo que todos precisamos de ter disponível. Também ouvi o episódio. É um bocadinho aquilo que a Catarina dizia, que é, por mais que haja recomendações, que hajam documentos até internacionais a sedimentar a importância dos cuidados paliativos, por mais que exista uma comissão nacional, uma associação portuguesa, que existam grupos de trabalho dedicados às várias áreas dentro dos cuidados paliativos, muitas vezes a forma que temos mais eficaz de chegar às pessoas é as pessoas sentirem na própria pele casos com que se identifiquem e que percebam que de repente aquele caso naquela determinada situação fez a diferença e se calhar eu estou a viver uma situação exatamente igual e não sei que posso usufruir de cuidados paliativos e afinal que cuidados são estes? São cuidados sobre morte ou são cuidados sobre vida? E infelizmente em Portugal ainda direcionamos muito o discurso dos cuidados paliativos para cuidados menores, para cuidados de fim de vida e através do seu testemunho ajudar também as pessoas a perceber que de facto o fim de vida é só um bocadinho daquilo que fazem as equipas de cuidados paliativos, ajudam pessoas e famílias em processo de doença avançada e de vivência de grande sofrimento a que consigam viver os seus dias, as suas semanas, os seus meses de uma forma mais positiva, controlada do ponto de vista de sintomas, sempre que possível em casa e rodeada da sua família e, portanto, isto às vezes nada como trazer os testemunhos pessoais para que mais pessoas nos consigam perceber qual é que é a essência dos cuidados paliativos e quais são os objetivos das equipas que todos os dias trabalham com estes tipos de doentes e famílias. Duas coisas que eu não sabia. Esta experiência da minha avó, que eu nunca tinha... Eu aprendi os cuidados paliativos vivendo esta experiência, não é? E percebendo que a minha avó foi tão bem tratada no fim da sua vida e sem dor, não é? Que também essa parte é muito importante e com dignidade e não sei se há muito mais do que isso, não é? E também quero saber o que é essa parte espiritual. E outra coisa que eu não tinha tido consciência é que não é só para os velhotes. Exatamente. Porque eu sou a parte pediátrica. Exatamente. Catarina fala dos adultos. E foi isso que quando eu cheguei até vocês é que mas não é só idosos. Pois não. E eu, pois é. Até porque a doença grave acontece a todos. Qualquer idade. Pronto. Nós temos doentes de todas as idades e a Cândida é pediatra e poderá falar da sua parte enquanto cuidados paliativos pediátricos. Eu trabalho numa equipa comunitária no sul do país, em Beja, e é uma equipa que os seus doentes são adultos, a maior parte, embora possamos dar apoio a doentes pediátricos, a minha experiência é totalmente em adultos, mas de todas as idades, dos 18 anos até aos 100, 107. É porque, por exemplo, a morte num idoso faz parte da natureza, não é? Tipo, mais cedo ou mais tarde, é o ciclo da vida normal, não é? E nós às vezes não atuamos porque, é normal, não é? No idoso. E quando encaramos, por exemplo, uma criança, tipo, torna-se mais urgente, não é? De repente, quem olha, nós de fora, não é? A associação. Sim. De repente, tipo, realmente, quer dizer, nem o velhote tem que sofrer, não é? No seu fim de vida, mas que será curto, em princípio, mas a criança pode viver até muito tempo e a criança, tipo, temos que proteger, não é? Temos que proteger todos, mas acho que, de repente, quando me caiu a ficha, tipo, toda a gente pode precisar de vocês. Sim. É óbvio que quem trabalha em cuidados paliativos de adultos também assiste muitas situações que vão contra a natura. Pais que vêm perder os seus filhos com 20, 30 anos, 40 anos, não é? É isso, todas essas situações são um bocadinho contra a natureza, não é? Sim. E, portanto, são desafios muito grandes também para as equipas de adultos, mas, de facto, a população pediátrica, até aos 18 anos, ocupa uma parcela significativamente pequena dentro daquilo que é o bolo dos cuidados paliativos, mas são cerca, neste momento, de 8 mil crianças em Portugal que podem necessitar de cuidados paliativos e, portanto, adultos andaremos à volta dos 80, 90 mil e, portanto, proporcionalmente a faixa pediátrica é uma faixa muito pequenina, mas é uma faixa com um peso, quer em termos de tempo de seguimento, quer de tipos de doenças, quer
destes cuidados poderem surgir ainda durante a gravidez, logo no momento do parto, e poderem arrastar-se durante vários meses, anos. Às vezes estas crianças chegam a transitar para as equipas de adultos, porque durante vários anos, situações, por exemplo, de paralisias cerebrais muito graves, que durante muitos anos precisam de muitos cuidados que não podem ser só prestados unicamente pelas famílias, mas por equipas especializadas e que estejam capacitadas a dar resposta a essas famílias. Então, se calhar voltamos só um bocadinho mais atrás para explicarmos bem o que é que são os cuidados paliativos. Ok. Então, os cuidados paliativos são uma área especializada dos cuidados de saúde, como qualquer outra área. Tem especificidades. E uma das especificidades é que são cuidados que são garantidos por uma equipa multidisciplinar, precisamente porquê? Porque têm como principal objetivo o tratamento, a prevenção do sofrimento. Sofrimento que decorre de uma doença grave, que pode ser incurável, pode ser uma doença que, sendo curável, é ameaçadora da vida, e, portanto, traz grandes dificuldades, não só físicas, mas também em termos de planeamento para o futuro e de projeção daquilo que podem ser os meses, o tempo de lidar com a doença, mas muitas vezes, e na maior parte dos casos, são doenças avançadas e doenças que são progressivas e irreversíveis. E irreversíveis, no fundo. Sim. Tem que ser sempre... O paliativo também é isso, que não volta para trás. Como eu estava a dizer, os cuidados paliativos podem ter um campo de atuação em situações em que possa haver reversão e que possa ser até curativo. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Tem ali, podemos dar altas um diagnóstico. Em cuidados paliativos. Sim. Muitas vezes usamos o termo incerteza, nas situações de grande incerteza em que verdadeiramente ninguém sabe o que vai acontecer e que a situação rapidamente pode evoluir para a cura, como pode evoluir para a morte, também os cuidados paliativos podem ter um papel. Por exemplo, um doente que está... Desculpa, Candida. Pode ser para cuidados paliativos por engano. Não. Assim, digamos. Não é engano. Sim, engano é uma piada. O que determina o acesso, ou que tem que determinar o acesso a cuidados paliativos, é o sofrimento que a pessoa tem por causa de uma doença e não o tempo que tem pela frente. Imagina um doente que está a aguardar um transplante, um transplante hepático. Este doente pode ter alguns meses de vida pela frente porque a situação é muito grave. Pode ser transplantado e ter anos pela frente. Certo. Mas as coisas neste momento são de grande fragilidade, É a grande urgência vulnerabilidade. do momento. Neste momento é preciso não só controlar os sintomas, mas também controlar e ajudar a lidar nas tomadas de decisão que são necessárias, no planeamento de cuidados para o futuro. Eu quero isto, não quero aquilo, se me acontecer isto ou aquilo. E estas conversas que são necessárias, que dão segurança, que trazem à pessoa a paz que precisam para lidar com toda a situação, precisam de ser tidas por quem consiga abordar estes assuntos. É por isso que um outro, para além do trabalho da equipa, um outro pilar do nosso trabalho é a comunicação, porque é preciso ser perito para abordar estes temas e conseguir falar sobre eles com as pessoas que estão a passar pela situação. Porque há pessoas que falam muito e são muito abertas a falar, mas há outras que se calhar é muito difícil chegar até elas e até que sentem, não é? Aquilo que é mais importante para elas. Mas quando uma pessoa está a viver uma situação grave, a pessoa precisa de quem a consiga, precisa de se sentir compreendida sem julgamento, por um lado, precisa de poder falar sobre aquilo que a preocupa. Muitas vezes, se não houver uma intervenção de alguém de fora que saiba isto e que saiba gerir isto, muitas vezes as pessoas estão limitadas na comunicação deste tipo de questões. Uma pessoa que tem uma doença grave e diz: eu estou preocupada comigo, eu não sei se vou resistir a isto. E se a pessoa diz isto, quem está à sua volta normalmente diz coisas como: não digas isso, então, claro que vai correr tudo bem. Sim. E quando nós fazemos isto com toda a boa intenção, o que estamos a fazer é: por favor, cala-te que eu não quero lidar com essa. Não falo sobre isso. Sim. Alguém que estuda estas coisas precisa de entrar na vida destas pessoas e dizer: atenção, que é importante para o seu familiar falar sobre isto, porque isto traz peso, traz um peso enorme e esse peso colabora naquele sofrimento que falamos. Certo. Quando falamos em sofrimento, falamos em algo muito, muito pesado, muito robusto e que não tem só um fator, tem vários. Como é que se faz isto com uma criança? Vai depender com certeza da idade, não vai é? Depender da idade, se tem capacidade para comunicar ou não. É um dos grandes desafios das equipas pediátricas, é
em muitas das situações não sabemos verdadeiramente qual seria o desejo da criança se ela pudesse decidir, ou porque ainda é um bebé com poucos meses, ou porque está numa fase ainda de linguagem pré-verbal e que não se consegue expressar, ou porque a sua doença de base não consegue permitir que ela tenha capacidade de verbalizar. E, portanto, em muitas das nossas situações a decisão está dependente dos pais também, e legalmente até aos 16 anos há sempre a necessidade de haver a decisão dos pais e a criança é ouvida de acordo com a sua maturidade e de acordo com aquilo que é a sua capacidade de ser envolvida nos planos, mas depois confrontamos por vezes com quando pai e mãe também não estão de acordo em relação àquilo que é o melhor interesse da criança e, portanto, daí o papel essencial das equipas de cuidados paliativos a trabalhar essas questões da comunicação com as crianças, com os adolescentes. É um desafio e muitas vezes eles estão em fase de grande isolamento social, de grande isolamento da família, de grande isolamento dos amigos por tudo aquilo que lhes está a acontecer, e as famílias pedem-nos que não falemos com eles sobre a doença, que não falemos com eles sobre o avançar da doença, sobre as opções, sobre a morte, sobre os receios deles em relação à morte e em relação àquilo que vai ficar depois da morte. E esse é um trabalho de desconstrução que tem que ir sendo feito ao longo do processo, assim como conversar com a família, e às vezes não são só os pais, mas são os avós que podem cuidar, as madrinhas, os tios, os irmãos, e portanto todo esse trabalho não se centra só na criança doente, mas em toda a família nuclear e que pode ser o suporte, e que é o suporte, na grande maioria dos casos, destas crianças para aquilo que é o processo de tomada de decisão. E o que é que fazem? Estavam a falar do espiritual, das várias áreas onde atuam, não é? Pronto. Se o nosso se a intervenção é para tratar ou prevenir sofrimento, e se o sofrimento é tão multifatorial, uma das áreas fundamentais é a área da espiritualidade. Como nós somos seres espirituais. Não é possível tirar a espiritualidade da pessoa, independentemente da sua crença, se acredita ou não acredita em alguma religião. E às vezes essas fases, não é? Essas fases ainda trazem mais busca, não é? É muito interessante quando todas as partilhas que vamos tendo a oportunidade e o privilégio de ter com doentes e famílias sobre estes temas. É muito interessante ver como vem ao de cima aquilo que é mais... que é a essência da pessoa, mas para que isso aconteça é de facto importante que a pessoa esteja disponível para isso. Tem que se tirar aquelas camadas todas à volta. E a disponibilidade para trabalhar estas coisas depende de ter a parte física mais controlada. Uma pessoa com dor não controlada não consegue estar disponível para ter uma conversa sobre espiritualidade, ou para pensar, ou pensar em si, ou recentrar-se em si. Não consegue fazer isso porque tem dor, ou tem vómitos, ou tem falta de ar. Portanto, o controle dos sintomas físicos é uma das coisas que precisa de estar acautelada. A possibilidade de falar sobre os assuntos que a preocupam sem ter quem a bloqueie. Essa é outra das coisas que temos que fazer. A possibilidade de ter um apoio psicológico adequado, prestado por psicólogos com formação na área, com competência na área, que é uma área específica, como eu disse, e se há especificidades que precisam de ser tidas em conta para esta intervenção ser adequada. E pelo serviço social, porque a parte social precisa de estar acautelada também. São situações que trazem mudanças grandes na vida das pessoas, mudanças ao nível profissional, ao nível familiar, ao nível social, e, portanto, tudo isto vai contribuir para que a pessoa esteja mais ou menos disponível para a questão da espiritualidade. Claro. Mas a espiritualidade está afetada independentemente de nós pensarmos nela ou não. E é importante também percebermos que espiritualidade não é religiosidade. Há pessoas que não têm nenhum credo, mas têm a perspectiva do seu sentido de vida, se a sua vida teve sentido, como é que perspectivam o futuro o futuro com a sua dependência, ou o futuro com a ausência da sua própria vida, como é que vai ser, como é que gostariam de ser lembrados, enfim. Cada pessoa tem as suas necessidades e ao nível da espiritualidade, quando há bocadinho falámos em paz e de encontrar e da pessoa se estar bem com ela própria e de estar em paz consigo própria, não significa que não esteja triste, que não lamente aquilo que está a acontecer, que não olhe para os filhos como
com esse lamentar, com essa tristeza. Com pena de ficar sem eles, ao contrário, sim. Mas pode viver tudo isto de uma forma muito mais positiva e plena. É possível viver melhor um processo de doença, e é importante nós termos isto em conta, porque não estamos só a falar do fim da vida, daqueles meses do fim. Estamos a falar de um processo de doença, de um processo que podem ser anos que precisam destas coisas serem abordadas e acauteladas. Se uma pessoa tiver este apoio, este acompanhamento, também vai precisar de menos hospitalizações, vai precisar de menos recursos ao serviço de urgência, vai se sentir mais segura e vai ter a sua disponibilidade para tratar a sua própria doença, porque ao mesmo tempo que estamos a falar de um controle de todo o sofrimento, também podemos estar em simultâneo a tratar a doença. E, portanto, é preciso que os cuidados paliativos estejam em conjunto com cuidados curativos, quando isso faz sentido. Portanto, são estas questões que nós normalmente não temos a oportunidade de explicar e que muitas vezes limitam o acesso àquilo que as pessoas precisam e que poderia fazer tanta diferença na sua vida. O facto de não sabermos isto também faz com que não peçamos que existam mais e melhores cuidados paliativos. Se hoje todas as pessoas que precisam pedissem cuidados paliativos, a maior parte delas não iria tê-los, porque não existem, porque não há E porquê que não existem? Porque não foi até agora uma verdadeira prioridade. Apesar da legislação, nós temos leis bastante boas ao nível dos cuidados paliativos. Temos a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, que é de 2012. Portanto, temos legislação, nós temos. Agora precisamos que ela seja colocada em prática. Precisamos que as equipas existam, as equipas de suporte, que são aquelas que podem deslocar-se a casa, que podem acompanhar os doentes dentro do hospital nos vários serviços, que podem fazer consultas de cuidados paliativos em ambulatório, ou seja, a pessoa vai à consulta e volta para casa. Ter unidades de cuidados paliativos. Nós precisamos que esses serviços existam, onde eles precisam de existir. Até porque libertava muitas pessoas dos hospitais, claro, que não precisavam estar ali não é? Sem a família, sim. E podem sem estar, dúvida, não é? sem dúvida. Se não tivermos esta aposta, vamos continuar a ter sempre o problema dos serviços de urgência como primeiro problema e vamos estar sempre a resolver esse problema como uma coisa imediata e, portanto, nunca sairemos desta questão. Precisamos urgentemente que as equipas sejam criadas onde não existem e aquelas que existem. Enfim, precisamos que elas que tenham as condições, apoio, claro, os recursos, a competência para fazer bons cuidados paliativos, porque sabemos que, apesar de já existirem mais equipas, elas continuam com dificuldade ao nível das competências, de desenvolvimento. Para fazermos isto, nós precisamos de ser especialistas na área. Precisamos de estudar, precisamos de fazer formação, precisamos de fazer estágio. E há profissionais a querer fazer isso, mas não terem nenhum suporte para o fazer. E, portanto, nem sequer têm autorização para ir fazer essa formação. Portanto, acaba por não haver um verdadeiro... avançar. Portanto, não é uma prioridade e precisamos que seja. O país precisa que seja. As pessoas... É um direito que nós temos, mas para que o possamos exercer, precisamos ter consciência sobre ele. O desenvolvimento das equipas tem-se baseado também muito em serem constituídas por profissionais que, ao mesmo tempo que fazem cuidados paliativos, continuam a fazer a sua especialidade ou estar no seu serviço de base. E às vezes dão 4 horas, 6 horas, 8 horas à equipa de cuidados paliativos, mas em simultâneo não com estão um lá. conjunto de outras atividades que exercem ao mesmo tempo. E enquanto essa for a estratégia, de facto, e não tivermos equipas focadas e cujo objetivo único de ação seja só aquele, de facto é muito difícil os profissionais chegarem a todo lado. Costumamos dizer que é uma manta que se puxa-se uma ponta e destapa-se a outra, não é? E essa é uma verdade que depois limita muito aquilo que é a atividade das equipas no dia-a-dia e a disponibilidade das equipas para efetivamente conseguirem chegar a quem dos cuidados paliativos precisa. E ainda agora nos últimos meses a falta de obstetras e a falta das urgências de obstetrícia, o encerramento das urgências é motivo de notícia em tantos no telejornal, nos diferentes canais, na imprensa, e ainda não é motivo de notícia
um doente que tem uma doença avançada e está em fase de intenso sofrimento e não tem acesso a uma equipa de cuidados paliativos, isso também devia ser um motivo de preocupação da nossa sociedade, ainda não o é. Porquê? Porque as pessoas acham que ao falar disso estão a falar sobre a morte e não sobre a forma como vão viver a sua vida. E tem que ser motivo para abrirmos os nossos telejornais, para escrevermos nos jornais, a falta de acesso que ainda acontece na esmagadora maioria dos casos, quer em adultos, quer em doentes pediátricos. E isto tem que ser uma fonte de preocupação. Eu tenho que saber que no dia em que tiver uma doença avançada, incurável, com grande sofrimento, eu tenho direito a ter acesso a uma equipa de cuidados paliativos especializada que, em conjunto com as outras equipas que me acompanharem, se ocupe de mim e posso não vir a ter esse acesso. E isso tem que ser um motivo de preocupação para todos nós, porque todos nós, uma pequena percentagem vai morrer de forma súbita, mas a maior parte de nós vai morrer fruto de uma doença avançada e progressiva, seja mais cedo ou mais tarde. Cada vez mais com a medicina tão avançada. Com certeza. Não, aquilo que são as necessidades conhecidas hoje, a OMS prevê em 2060 ser o dobro. Portanto, se nós temos à volta de 100 mil pessoas agora a precisar de cuidados paliativos, sabemos que em 2060 teremos o dobro disto. Portanto, e depois a outra coisa que é importante falarmos é que qualquer um de nós, se estiver numa situação de doença, ou algum familiar nosso, nós sabemos o que nos custa irmos a um serviço hospitalar ou do centro de saúde e não receber a atenção, o cuidado a que precisamos. Sabemos o que custa isso. Mas há uma normalização do sofrimento que é perversa e que nos está a prejudicar a todos. Normalizou-se. Então, com essa idade não quer ter dor. Então, com a doença que tem... Eu ia perguntar, já não se justifica uma pessoa morrer com dor? Não justifica, de todo. Já não de existe todo. isso? Não. E não é só dor, falta de ar, não é? Vómitos incoercíveis, agitação permanente, não é? Portanto, não é só a dor, mas um conjunto de sintomas que podem ser tão perturbadores para o próprio e para quem assiste o próprio, que se sente limitado naquilo que é o controle e que acha que é normal ser assim o processo de fim de vida. E não tem que ser normal esse fim de vida, não é? Nenhum de nós desejaria ter um fim de vida em angústia, em sofrimento profundo, não é? Certo. E essa normalização faz com que, por um lado, achamos normal e do ponto de vista dos profissionais de saúde, e esse é outra questão e é uma preocupação da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos também, a universalização, o quão transversal é esta necessidade de uma abordagem paliativa. O que é a abordagem paliativa? É, no fundo, todos os profissionais, em qualquer contexto, terem algumas competências que permitam atender as necessidades de uma pessoa que tem necessidades paliativas. Atender ao sofrimento físico, atender às questões do sofrimento psicológico, perceber quanto isto é importante e quanto isto precisa de ser controlado, abordado, e termos algumas competências que nos permitam iniciar uma abordagem a todos nós. Isto tem que ser transversal a todos os profissionais, porque nós, obviamente, sabemos que em qualquer contexto há sofrimento, não é? Se formos agora a um serviço de urgência, nós vamos encontrar muitas pessoas em grande sofrimento. Cá fora estão as suas famílias sem saber o que é que está a acontecer, desesperadas, sem perceber qual é o plano. Se formos a um serviço de internamento, a mesma coisa. Se formos a um lar de idosos, provavelmente vamos encontrar o mesmo. Portanto, nós precisamos que esta abordagem seja transversal e seja disseminada. Portanto, há muita coisa a fazer ao nível da formação dos profissionais, ao nível da literacia da nossa sociedade e ao nível da formação especializada. Portanto, as equipas especializadas têm um papel importante não só na prestação de cuidados diretos aos doentes e famílias, mas também de ajudar os outros colegas, os outros profissionais a adequarem a prática, a tomarem decisões mais acertadas, a não fazerem mais mal do que bem. É tão fácil, parece estranho, mas em cuidados de saúde há uma coisa que se chama, um palavrão,
Mas não é preciso pôr o pi. Não é preciso Olha, pi, é um mas palavrão. põe, agora que eu gostei de ouvir este pi quando começámos a gravar. Podes pôr. É obstinação terapêutica. Okay. A obstinação terapêutica é o quê? O que é isto? São todas aquelas intervenções que nós sabemos pensar um bocadinho sobre isso, toda a gente consegue falar e perceber. São todas as intervenções que, não trazendo benefício para o doente, acrescentam sofrimento. E é muito fácil isto acontecer. É muito Como por exemplo? Por exemplo, uma pessoa que está numa situação de doença muito avançada, em fim de vida, e que deixa de se alimentar, que é algo que é próprio desta fase. Ou está a perder está a perder a capacidade para deglutir. E é preciso adequar a forma como se dá a medicação, é preciso adequar a forma como se dá a alimentação, mas sabemos porque está estudado, não é uma coisa que eu acho que está estudado de uma forma científica, que forçar a alimentação através de um meio artificial não melhora a condição de saúde, não melhora a qualidade de vida, mas agrava o sofrimento, porque, por exemplo, eu não sei se isto é muito interessante, mas pôr um tubo pelo nariz até ao estômago para forçar a alimentação é uma forma artificial de garantir a alimentação em determinadas situações bastante importante e que faz todo o sentido. Mas há situações e fases em que não faz absolutamente sentido nenhum. Está a sentir-se mais doente, agrava o mal-estar, agrava o sofrimento, não traz benefício porque não melhora nada. Exato. E é uma atitude que faz parte deste conjunto de coisas que se chama obstinação terapêutica, mas também exames que se façam que não tragam benefício, intervenções mais agressivas que não vêm a trazer benefício, agravam o sofrimento, e tudo aquilo que prolongue ou que sejam intervenções com o objetivo de prolongar tempo, agravando sofrimento. Então, prolongar tempo com sofrimento constitui obstinação terapêutica. Mais um bocadinho menos tempo, mas com qualidade. Que não é a necessidade e a obrigação que o profissional tem de tomar uma decisão do ponto de vista ético que garanta o melhor interesse do doente, que vá de encontro ao melhor interesse do doente, que não agrave o sofrimento e que não prolongue tempo de sofrimento. Isso são questões éticas muito mais sensíveis, mas que precisam de ser acauteladas. Se nós tivermos e que às vezes é difícil, porque muitas vezes as famílias pedem-nos, por favor, faça mais tudo. Mais tempo, querem mais tempo, não é? E com o conjunto de fármacos, de medidas que podemos estar a implementar, podemos aumentar a iatrogenia, podemos fazer com que o organismo que está numa fase até de grande estabilidade comece a ficar instável, a não tolerar como tolerava. A agitação pode agravar outros sintomas, pode necessitar o doente depois de aumento de outros fármacos porque está a ficar descompensado em sintomas que até estariam controlados, porque as famílias estão habituadas a não querer desistir. Sentem que não colocar uma sonda, não fazer mais um ciclo de quimioterapia, não ser ventilado se fizer uma pneumonia, é quase que condenar o seu doente àquilo que é o fim de vida e desistir. E não se trata de desistir, trata-se de cuidar, privilegiando o conforto e o bem-estar. Não tem nada a ver com desistir, tem a ver com refocar a nossa atenção não na cura e no tratamento, mas sim no conforto e no bem-estar do doente, independentemente de termos dias, semanas, meses pela frente. Não é desistir, mas é o nosso foco deixa de ser, deixa de ser a cura para passar a ser o conforto e a qualidade de vida. E vocês também falam com as famílias? Claro. Ou só com o doente? Não, claro. A intervenção envolvida. É o outro pilar, é o apoio à família. É indissociável, sobretudo em pediátricos, é indissociável o apoio da família, não é? Mas também nos doentes adultos, porque vão precisar de cuidadores, vão precisar de suporte, vão precisar de pessoas que vivem em casa, e a maior parte deles têm cuidadores disponíveis, e mesmo que não estejam, há adultos que são autónomos, mas há sempre uma família que vai dar suporte. Nós costumamos dizer que no final do dia, da nossa consulta, da nossa visita, quem fica é o doente e a família, e são eles que vão ter que dar continuidade àquilo que foi o processo de tomada de decisão, o planeamento de cuidados. E depois a outra questão fundamental, que é o cuidar no domicílio. Tanto a Catarina como eu temos esse privilégio de poder assistir em domicílio. E está a pensar que com crianças deve ser muito... Porque uma criança sozinha num hospital...
Não há estudos em Portugal sobre... no mundo inteiro não há estudos a crianças sobre as preferências do local de cuidados se elas pudessem escolher. Há um estudo em adolescentes com HIV que dizem que claramente se pudessem escolher o local de cuidados e em caso de falecimento onde é que escolheriam estar em casa. Com os pais. Não, querem estar com os pais, não é? Há novos estudos de pais de crianças com doença que a maior parte numa fase inicial prefere o hospital pela segurança, pela noção de tudo o que é feito, mas que à medida que a doença progride, claramente invertem a tendência e começam a preferir o domicílio. Em Portugal há estudos em adultos e sabemos que a maior parte dos adultos, se souber que vai ter uma doença avançada e progressiva, se pudesse escolher o local de cuidados, a esmagadora maioria escolheria a sua casa. Mas não é isso que acontece. Continuamos a morrer mais nos hospitais e a ser cuidados muito mais nos hospitais. Porquê? Porque não há resposta, porque as famílias não estão preparadas, porque não é um tema que se converse com as equipas assistentes e, de facto, cuidar em casa, quer crianças, quer adultos, por vezes em situações de vulnerabilidade tão grande, é muito curioso. E a minha equipa trabalha nas duas vertentes, hospitalar e domiciliária, e há meninos que começámos por acompanhar inicialmente apenas no hospital e que nos chegavam sempre muito descompensados, com dispneia, com dor, com desconforto, com agitação, e que nos levava, por vezes, a considerar o ajuste terapêutico, e quando passámos a seguir em casa, são crianças completamente diferentes, porque estão no seu ambiente, porque não fizeram uma viagem de 50 ou 60 quilómetros, porque estão na sua cama bem adaptada, estão na sua música, no seu conforto, no seu cheiro, nos brinquedos com que geralmente lidam, e de facto a vantagem para doentes que são cuidados em casa, naquilo que é o conforto e naquilo que é o ajuste das necessidades àquilo que de facto é o seu dia-a-dia e que não é as necessidades de quem está no hospital, muda completamente o paradigma também da nossa abordagem e do nosso foco de intervenção. Para não falar depois de tudo aquilo que são os recursos na comunidade que podem ajudar em casa, desde o apoio da escola, às educadoras, aos terapeutas particulares, aos programas de voluntariado. Antigamente morria-se em casa, não é? Isto sim. de morrer no hospital é uma coisa recente. Aliás, em países como os Estados Unidos, o Canadá, a tendência é cada vez se morrer mais em casa, fruto também daquilo que é o desenvolvimento deste tipo de equipas. Em Portugal, nos últimos 30 anos, em termos de mortes em idade pediátrica, duplicou a morte no hospital. Portanto, apesar das crianças morrerem cada vez mais com doenças crónicas, em que é possível antecipar aquilo que vai acontecer, cada vez temos uma medicina mais interventiva, mais que lida mais à base da tecnologia, dos equipamentos, da dependência de dispositivos, e cada vez mais a dependência hospitalar é um peso para estas famílias, quando a maior parte delas chega a uma fase das suas vivências que já só quer estar em casa e longe de hospitais e longe de profissionais. Eu, para mim, se há heróis, são as vossas equipas, a sério, acho que é verdade, acho que super-heróis é quem está ali todos os dias, com este sofrimento todo. Como é que vocês vão para casa? É assim, é uma missão. Isto é uma missão. É uma área de facto apaixonante. Nós termos ferramentas, é assim, estamos a falar de coisas inevitáveis, não estamos a falar de coisas que só acontecem às outras pessoas, estamos a falar de coisas que acontecem na nossa vida e que temos que estar informados, e é que por isso eu gosto muito de estar que estejam aqui, porque, quer dizer, são armas que nós temos, não é? Perante uma coisa inevitável que vai acontecer, independentemente do que eu faça, eu tenho dois caminhos: aceito e vou lidar com isso o melhor possível para viver o melhor possível com essa situação, ou vou lutar contra. Para eu deixar de lutar contra, eu preciso de quem me ajude a fazer esse caminho. Portanto, estamos a falar de um processo. E eu volto a insistir nisto só porque é importante que fique claro que este suporte de uma equipa de cuidados paliativos terá mais frutos e mais impacto na vida dos doentes se for mais cedo. Se entrar na vida do doente precocemente. Não é nas últimas semanas de vida. Nas últimas semanas de vida também podemos entrar e fazemos diferença, claro que sim. Mas nós podemos fazer muito mais se for ao longo de muito mais tempo. Relativamente à pergunta concreta de como é que vamos para casa, olha, o privilégio que temos é enorme. Nós vivemos situações altamente tocantes que nos colocam perante a vulnerabilidade. Mas ao colocarem-nos perante a vulnerabilidade,
colocam-nos na situação de partilha verdadeira daquela situação. Não é... Eu não fico... eu não me sinto privilegiada por pensar este doente está a sofrer tanto, mas eu não. Não tem a ver com isso. É mesmo o oposto. É, hoje este doente precisa de mim e eu posso ajudar. Amanhã precisarei eu e precisarei de outra pessoa para me ajudar. Esta vulnerabilidade faz parte da condição humana. E esta consciência, Rita, esta consciência é aquilo que nos faz sair daqui do nosso local de trabalho, chegarmos a casa e abraçarmos com muito mais força a nossa família, estarmos muito mais empenhados em viver melhor a nossa vida, porque sabemos que ela é frágil. Tudo o que temos agora é muito frágil. E essa certeza temos todos os dias. Queremos ajudar os nossos doentes, as famílias, a viver melhor a situação e sabemos que é possível viver melhor. Se não soubéssemos e se não acreditássemos nisso, se não tivéssemos essa esperança, não valia a pena trabalhar nesta área. Quem não acredita que é possível ter esperança, apesar da doença ser incurável, não vale a pena ir para cuidados paliativos. Porque nós sabemos que é possível viver bem, mesmo estando doente. E é por sabermos isso que queremos levar esta notícia. É quase aquela boa nova, que nós queremos levar isto a quem está mais doente. E depois de termos esta oportunidade de chegar lá, fazemos algo e fazemos em equipa e não é só... E há algo que nos ultrapassa, porque depois nós criamos as condições, mas é o doente que faz o trabalho. É o doente e a família que fazem acontecer. E nós saímos dali com um sentido de fiz aquilo que devia ter feito, ainda bem que eu vim ver este doente, ainda bem que fizemos esta visita, ainda bem que conseguimos isto. E nós fazemos festas entre nós de coisas que se calhar que até parecem assim, o doente hoje foi à mesa e almoçou com a família, conseguiu fazer aquele almoço de família. E nós, uma coisa tão básica e que é tão importante, então, nós quando falamos disto, dizemos assim, pá, tu podes hoje fazer o almoço de família? Faz! Não, logo organizamos, logo fica para outra altura. Não, é hoje. Podemos jantar hoje. Bora fazer isso hoje. E nós levamos um bocadinho disto, não sei se com o Cândido é assim, mas a minha família e os meus amigos sabem disso, que é, eu fujo um bocadinho desse, logo se organiza, logo se faz. Eu não sei se vamos poder ter essa oportunidade depois. Eu também esta urgência, é para fazer. Esta urgência de viver o melhor possível, tendo consciência das coisas e tendo consciência das dificuldades, não é um mar de rosas, mas saber que é possível viver melhor e levar esta notícia e esta possibilidade, criar as melhores condições possíveis para que as coisas possam ser vividas de outra maneira, mais apoiadas, com mais segurança, é fundamental e é espetacular. Eu só lhe posso dizer que me sinto super feliz por trabalhar nesta área e não é de todo uma área que me tira felicidade, pelo contrário, redobra esse sentir. Incrível. E por isso é que são minhas heroínas. E crianças, meu God. Há dias muito difíceis, quer os dias da transmissão da má notícia, não é? Termos um adolescente saudável que de repente tem uma ruptura de aneurisma e fica com uma encefalopatia muito grave, implica ajudarmos aquela família num caminho que se transformou 360 graus, não é? Uma coisa é termos uma doença progressiva e que a família assim vai fazendo o seu caminho e que mesmo assim tem momentos de altos e baixos, de avanços e retrocessos, mas temos estas situações que são as mais difíceis, ou as mortes súbitas, não é? As mortes inesperadas, não é? O dia muda, a vida muda 360, não é? Crianças que eram saudáveis e que de repente um dia começam com convulsões e vem um diagnóstico de uma doença metabólica, de uma doença neurodegenerativa rapidamente progressiva. Portanto, há dias que são muito desafiantes do ponto de vista emocional para as equipas, porque, como a Catarina dizia, é impossível dissociarmos daquilo que é o sofrimento de quem está do outro lado. Agora, os heróis não somos nós, os heróis são as famílias que todos os dias, eu costumo dizer, nós no final vamos para casa e é aquela família que vai continuar a ter que se adaptar às perdas, às novas vivências, às novas necessidades, a aprender uma artilharia de coisas que nunca pensou aprender, e as nossas famílias em pediatria aprendem a aspirar secreções, a colocar sondas nasogástricas, a pôr oxigénio, a saber trabalhar com ventilador, a trabalhar com gastrostomias. Portanto, eles são os heróis, não é? Nós somos
Facilitadores. Parte do caminho e construir este caminho o mais precocemente possível ajuda a criarmos uma relação que não deixa de ser uma relação profissional, mas tem uma relação de confiança que é um suporte muito importante para estas famílias. Eles saberem que em qualquer altura que precisem, tem alguém que está do outro lado, que os conhece, que sabe quais são os desejos, os receios, as ambivalências, as angústias e que está preparado para dar resposta na maior parte. Não estamos sempre preparadíssimos para dar todas as respostas, mas vamos nos adaptando ao longo do caminho. É um processo que se vai construindo com a família e nas crianças que vão falecer, conseguirmos que as famílias se consciencializem que isso pode acontecer e saber que as vamos ajudar a um dia elas conseguirem dizer podes ir, eu amo-te muito e vamos ficar bem. Eu fico aqui a chorar. E choramos também, é impossível Claro. não nos emocionarmos porque de facto há situações com as quais nos identificamos umas mais, outras menos, por termos ou não Claro. filhos de idades próximas ou situações próximas ou às vezes fins de vida muito próximos, é impossível não nos emocionarmos e é incrível como já tivemos situações de fim de vida em que as mães ou os pais nos perguntam, está bem? Vocês estão bem? E eu penso, mas como é que é possível? Ela acabou de perder um filho, como é que consegue estar preocupada comigo, não é? Mas isso prova a comunhão. Isso Sim, foi é uma o caminho ligação. que se construiu. Tão E bonito. portanto, apesar de haver dias em que temos que nos abraçar todas no fim para chorar, para descomprimir, conseguirmos ter respostas e reações deste tipo, dá muito sentido àquilo que é o nosso trabalho todos os dias. Eu fiquei chocada com as 8.000 crianças, a sério, ainda nem estou em mim. É um número muito grande. Pois é, É um número muito grande, não tinha noção. pois é. Portanto, realmente a vida é uma bênção e a saúde é uma bênção. É perante a inevitabilidade de doenças e de coisas más que acontecem na vida, é mesmo muito importante que haja quem saiba lidar com isto e termos a garantia que temos quem nos ajude a lidar com isto. Pode-nos acontecer a qualquer um. Sim. E pensar que tenho maior probabilidade de não ter qualquer apoio, não ter qualquer suporte se eu precisar, é angustiante. Isso sim, é angustiante. Muitas vezes as pessoas dizem assim, gostei muito de a conhecer, embora preferia conhecê-la noutra situação. Pronto. Isso é muito frequente. Mas, de facto, pior do que precisar de cuidados paliativos é precisar deles e não os ter. E é essa a ideia que eu gostava que ficasse. Precisar é mau. Nós gostaríamos de não precisar. Que não houvessem doenças, não havia sofrimento, não havia mal-estar, não havia dependência, não havia nenhum mal ao nível da saúde. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. E o mais provável é haver uma doença grave, uma dependência, a fragilidade, que se não for quando estamos bem e quando estamos mais novos, vão ao longo do tempo aparecendo várias coisas que nos vão fazendo mais vulneráveis, mais frágeis. E, portanto, precisamos de que nos ajudem a prevenir sofrimento, a planear o futuro, a planear cuidados. Portanto, há uma panóplia de intervenções e de trabalho que estas equipas e que os prestadores de cuidados que colaboram com estas equipas podem fazer e que devem fazer, que precisamos, que devem estar garantidos. Se nós pensarmos em todas as pessoas mais velhas, mais vulneráveis, mais dependentes que vivem hoje num lar de idosos, nas ERPs, nas estruturas residenciais, é fácil perceber que a maior parte destas pessoas precisa de um plano de cuidados, de um plano avançado que lhe permita prevenir sofrimento, prevenir a tal obstinação, aquelas medidas que não vão trazer benefício, mas que vão acrescentar sofrimento. Mas se não fizermos nada, se não houver nenhum pensamento sobre isto... E até pode ser com o melhor das intenções. Claro, é sempre com o melhor das intenções. Não é? O problema e podem como... estar a fazer pior porque não trabalharam isso, claro. Não estão preparados para... A maior parte dos profissionais de saúde não teve contacto com esta área especializada. Porque estamos a falar nós vamos estudar para sabermos hoje justificar porque fazer e porque não fazer. E muitos, por exemplo, nos lares, se calhar há pouca gente com essa Claro, para já há pouca gente.
ponto. E depois há pouco esta dinamização desta abordagem. É outro campo de preocupação da nossa associação também. Aliás, nós temos vários campos para os doentes oncológicos, para os doentes não oncológicos, para os doentes que vivem em lar, para os doentes pediátricos. Nós temos vários campos de preocupação e de desenvolvimento que queremos ajudar a desenvolver, precisamente por percebermos que isto é a nossa realidade, é aquilo que é a realidade da sociedade. Então deixa-me só perguntar, já que eu tenho a oportunidade de ter aqui pessoas a ouvirem-nos, não é? A verem-nos e a ouvir, mas que se calhar não têm ninguém doente em casa, não têm... Mas o que é que nós, sociedade, que nem pensámos nisto, nem temos... Ou até podemos ter um avô, assim, que pode-nos ocorrer, mas vamos partir de que não há nada. O que é que nós podemos fazer como sociedade para vos ajudar? É assim, a nossa crença, aquilo que nós temos, nós percebemos é que, de facto, aquilo que é priorizado e que politicamente é mais facilmente priorizado é aquilo que é mais popular. Portanto, é mais fácil oferecer e justificar o investimento numa área que é popular e é mais difícil justificar o investimento numa área que as pessoas nem pensaram sobre isto. Portanto, nós parece-nos que este conhecimento sobre o tema e este interesse sobre o tema, de uma forma positiva, até porque a nossa campanha este ano é muito virada para aquilo que é positivo e mostrar a mais-valia de quem tem acesso a cuidados paliativos, o que é que pode contar dessa experiência. Infelizmente este episódio não vai para o ar já, não é? Quando nós queríamos, no dia 8, não é? Dia 8. Entre o dia 8 e o dia 14, que é entre as duas datas importantes. Que é o dia dos cuidados paliativos? O dia 8 é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, o dia 14 é o dia dos E aí que entra a minha campanha, que já entrou, portanto, não é? Sim, já entrou, quando isto for para lá, já entrou. Exato, mas eu depois partilho também nas minhas redes sociais. E parece-nos a nós que essa literacia e este falar das coisas de uma forma correta, positiva, educativa, né? Pode fazer um movimento da própria sociedade no sentido desta exigência boa, desta exigência construtiva, de uma sociedade mais atenta a estas pessoas, a estas fragilidades e a estas necessidades, que são estas pessoas que somos nós também. Certo. Portanto, é envolver-nos numa coisa que é mesmo de todos. Mas isso será então através, por exemplo, do voto? Porque, quer dizer, não posso ir para um hospital dizer eu quero cuidados paliativos. Eles vão dizer, não temos. Então escreve e diz, eu quero. Pronto, é isso que eu quero. Eu quero medidas que as pessoas podem chatear toda a gente. Em termos de equipas intra-hospitalares, já praticamente todos os serviços em Portugal têm uma equipa intra-hospitalar, não domiciliária, mas intra-hospitalar, de suporte em cuidados paliativos. Portanto... mesmo que as pessoas que nos estão a ouvir não tenham ninguém doente na família, hão de ter certamente conhecidos, amigos, familiares com outros familiares com doenças crónicas avançadas e perguntar, e tu, já foste referenciado, o teu pai, o teu avô já foi referenciado aos cuidados paliativos? E provavelmente do outro lado vai haver a surpresa, o desacordo, cuidados paliativos, mas ele não está a morrer. Mas vai ficar lá alguma coisa, não é? Os próprios profissionais, por vezes, dizem-nos, mas referenciar para quê se ele não está a morrer? Ainda no outro dia tinha um colega que dizia... todos estamos a morrer um bocadinho, depois, não é? 2 anos depois do diagnóstico, e foi a família que nos pediu a referenciação, e o colega dizia, pois, de facto, esta doença tem 7% de sobrevida, então porquê é que ainda não nos referenciaram, não é? E, portanto, com o embate, com o choque, com a vivência de uma doença avançada e progressiva, exigir. A primeira coisa é exigirmos acesso. Na maior parte dos hospitais isso vai ser possível. Em pediatria ainda não é uma realidade. Há apenas ainda 7 equipas reconhecidas, 3 no Porto, Coimbra, a nossa equipa, e 3 em Lisboa, mas nos adultos isso é possível. E, portanto, reivindicar o direito. O direito ao acesso é fundamental. Depois associarem-se à nossa campanha, que este ano o lema é A Tua Vida Importa-nos, e, portanto, quisemos focar, como a Catarina disse, a nossa atenção naquilo que é a vida e, portanto, as pessoas também habituarem-se a falar de cuidados paliativos como cuidados de vida, de qualidade de vida e de dar sentido, como dizia um testemunho nosso, dar sentido a cada dia das nossas vidas, não é? No dia dos paliativos, o mês de outubro todo ele é o mês dos cuidados paliativos. Em relação aos pediátricos, a segunda sexta-feira do mês de outubro, a sociedade é convidada a colocar o chapéu pelos cuidados paliativos, portanto, convidar também a Rita nas redes sociais a colocar um chapéu pelos cuidados paliativos pediátricos. É um mote de uma associação internacional, o ICPCN, que é o Hats On for CPC.
e sobretudo, e nós, enquanto associação, vamos percebendo também, por vezes, a reação das pessoas quando estamos nos centros comerciais, nas bancas de divulgação, nos eventos de divulgação, que as pessoas ainda fogem um bocadinho. Cuidados paliativos parece que é uma coisa sombria e negra, de falar de morte e falar de sofrimento e falar que a vida tem que ser prolongada com sofrimento, e de facto isso é a antítese daquilo que é o nosso dia-a-dia. Portanto, pensar, se mesmo numa conversa de café houve lá, mas tu um dia vais morrer, achas que vais morrer de morte súbita, e a maior parte das pessoas dizem-nos, eu quero morrer, preferência a dormir e sem sofrimento, não é? Sem sentir nada. Mas a maior parte de nós... Não acontece isso. Isso não vai acontecer, e portanto, o que é que tu gostarias para ti? E as pessoas, até quando se fala, e nós tentamos fugir um bocado do debate eutanásia, porque não tem que ser antíteses, nem tem que ser opostos, mas muitas das pessoas que dizem, eu quando tiver uma doença avançada, quero é que me eutanasiem, essas pessoas têm medo do sofrimento e têm medo de não ter uma equipa que lhes trate e aborde o sofrimento na sua forma holística e que evite a obstinação terapêutica, porque depois muitas dessas pessoas... Seria só um último dos últimos casos, não é? E, portanto, colocar as pessoas a conversar sobre isto, a exigir, tal como toda a gente comenta as obstetrícias e as urgências fechadas, comentem a falta de cuidados paliativos, comentem que todos nós, provavelmente um dia, se não for para nós, vai ser para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso filho, vamos precisar de uma equipa de cuidados paliativos e nessa altura, de certeza que todos vamos querer ter acesso. E só uma nota em relação à existência de equipas em todos os hospitais, é verdade que, e eu há bocadinho já falei um bocadinho sobre isso, que é, se as pessoas notarem que não têm o acesso ou que não têm a qualidade de cuidados que precisavam, que gostariam de ter, que não foi isto que eu li sobre cuidados paliativos, não era só uma consulta de uma enfermeira, eu queria uma consulta de uma equipa. Porque é possível que encontremos más práticas, mesmo naquilo que se chama cuidados paliativos, é possível, porque obviamente só porque se chama cuidados paliativos não fica a ser uma coisa espetacular, que toda a gente faz tudo. Isto é um processo... Como é qualquer especialidade, não é? É uma área como as outras, e que tem fragilidades, e que tem e como eu disse há bocadinho também... Mas para isso podem falar com vocês, ou não? As pessoas? Ou não, podem falar connosco. Agora começam a chover. Não faz mal haverem testemunhos, porque esses testemunhos nós fazemos chegar a quem de direito, no caso à Comissão Nacional, ou ao Ministério da Saúde, porque é a nossa função, nós não temos nenhum poder para decidir nada, mas nós podemos ser a voz, tanto dos profissionais como também das pessoas que querem ter acesso e não têm. Porque estamos a falar de cuidados muito especializados e muito específicos que precisam de ser oferecidos com qualidade. Se depois não temos os profissionais com a possibilidade de desenvolver essas competências, se não temos a oportunidade de estudar sobre isto, se não temos a oportunidade de ter os recursos e as condições para fazer isto, o facto de se chamar equipa pode induzir a erro. Portanto, isso é possível, e alertar também as pessoas que é possível nós pensarmos que vamos ter uma resposta e afinal não temos aquilo que deveríamos ter. Alertar que é preciso reivindicar, e é preciso que isto também seja notícia. É preciso que isto também seja... Vamos ver se a caravana ajuda, de cima. Não é? Ajuda nesta e se as pessoas agora começam a mandar assim uma vai ajudar com certeza, vai ajudar com certeza. Sei que me trouxeram alguma coisa. Sim, que vem da nossa campanha. São duas... a nossa campanha começou no verão, com uma toalha de praia que ainda pode ser bem usada, porque ainda estamos com calor, não é, Paula? É a nossa toalha de praia. Peço desculpa se o vermelho não é... Não faz mal, não é, mas não faz mal. E pronto, no nosso saco que tem o nosso lema, como a Cândida disse há bocadinho, a tua vida importa-nos. Que eu disse isso muitas vezes nas gravações. E adorei, foi uma honra escolherem-me para a campanha. É uma honra nossa. E se eu ajudar alguém a morrer ou a viver melhor até ao fim. Desculpe, eu vou trocar. A viver melhor, é isso mesmo, temos que trocar o discurso. A viver melhor até ao fim. E ser pessoa até ao fim. Já valeu a pena tudo isto, não é? Sem dúvida. Tudo isto. O gosto é nosso, a honra é nossa. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. Gostei mesmo, muito obrigada. Obrigada. Boa semana, partilhem este episódio com quem vocês acharem que precisa de ouvir falar sobre isto e com quem não precisa, olha, partilhem. Beijinhos, boa semana. E podem seguir-vos no Instagram, não podem? Podem no Instagram, no Facebook e a nossa página Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, apcp.com.pt. Pronto.
Fica tudo. Beijinhos, boa semana. Obrigada.